Libonati Cast começando mais um episódio de mais uma história sensacional, um legado deixado na Terra. Ela, Adriana Takamura, muito bem-vinda. Oh, meu querido, muito obrigada pelo convite maravilhoso nesse seu Libonati Cast fantástico aqui que a gente já tem acompanhado e tá surtindo muito efeito para todo mundo. Parabéns, viu? Ela que é especialista em relacionamentos. Então, se você quer dar um up ou encontrar aquela pessoa, fica ligado que hoje você vai curtir muitas dicas aqui e provavelmente, se você ainda não encontrou seu amor, ela vai dar um caminho diferente para você acessar. Porque eu acredito em acessos, né? Pessoas têm muitos caminhos que a pessoa fala assim, por ali eu não vou. E esse caminho que você não foi é justamente o amor que você pode ter deixado aí no meio da estrada, é isso? É isso aí, muitas vezes as pessoas deixam passar e a gente fala, né? Depois que passou não tem mais como correr atrás, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade pessoal de querer ter um relacionamento amoroso, mas as pessoas precisam saber que tipo de relacionamento amoroso que elas querem. E da onde veio? Esse que é o problema. Da onde veio esse seu interesse, assim? Porque a gente sempre fala aqui, né? Do bloqueio ou da trava, alguma coisa na nossa vida que causou um efeito muito grande, vem o nosso propósito. Esse é o seu propósito de vida e de onde veio? Com toda certeza, é o meu propósito de vida. Você vê, Paulinho, eu sou formada em Direito e aí a gente vai descobrindo, vai fazendo todas as teorias, as terapias, etc. Olha, por que eu me formei lá atrás em Direito? Porque eu queria ajudar pessoas, né? E graças a Deus a gente vive num momento da nossa sociedade em que a gente não precisa mais ficar preso dentro de uma caixinha, né? E quando aquele momento do jurídico acabou para mim, eu sabia que eu queria continuar ajudando pessoas e foi através da minha dor pessoal que eu consegui encontrar um mecanismo, que foi através do coaching afetivo, que no primeiro momento eu estudei o coaching, estudando e aplicando, até tive uma franquia de uma agência de relacionamento para conectar as pessoas, e aí eu consegui aplicar efetivamente o coaching, eu vi e falei, nossa, isso é o que eu quero fazer para sempre. E obviamente que eu descobri que esse era um propósito de vida, né? Uau! Propósito do meu coração, aquilo que eu falava, agora eu saio de casa feliz para fazer isso, entendeu? Se você tivesse a oportunidade de dar um conselho aí para quem está buscando um relacionamento, qual o conselho que você daria? Busquem com assertividade, com objetividade, saibam quem você é para saberem escolher a pessoa certa. Porque senão a gente fica rodando atrás das pessoas erradas. E é por isso que às vezes os relacionamentos não dão certo. É o correr atrás do rabo. É o correr atrás do rabo. Mas é por quê? Porque a gente também tem uma história, né, do autoconhecimento nessa geração. Se as pessoas não conseguem ter o autoconhecimento, como é que você vai encontrar a pessoa que está combinando com você? Como? A gente precisa de combinação para dar certo. Quando o pessoal fala assim, os opostos se atraem, na verdade, não. Eles podem se atrair num primeiro momento, mas vai dar certo? Não, as brigas serão inevitáveis. Você vai brigar todos os dias, até o momento em que a admiração acaba, o amor vai para o espaço, literalmente, e aí começam os divórcios, as separações, o que geram mágoas e que podem ser levadas para os próximos relacionamentos. E aí você vai gerando uma bola de neve, né? Trazendo mágoas, carregando. Se você não para se olhar, para se curar, você não consegue ter um novo relacionamento. Então a dica mais objetiva que a gente tem, olhem para você e saibam quem vocês são, para que vocês possam conectar com a pessoa certa. E essa pessoa certa, ela tem necessariamente que está no mesmo movimento ou você pode ser a pessoa que vai salvá-la? Como que isso funciona? Eu não acredito que ninguém salva ninguém. Uau, olha aí, ó, já pegou a primeira aí, a primeira porrada já veio. Tá bom? Por quê? Porque cada um está no seu momento de vida. Né? Eu conversava aqui anteriormente com a convidada que estava aqui, Marceli, a Marceli, beijo. E a gente falava, olha, quando você tá um pouquinho mais à frente, você não para segurar o seu filho que está vindo atrás?
Então, no relacionamento é a mesma coisa. Você vai evoluir junto com a pessoa, mas se você estiver um pouco mais à frente, você para e chama a pessoa que está junto para vir do seu lado, porque o relacionamento é caminhar junto, né? Mas você não precisa ser idêntico à pessoa, claro que não, nem deve ser, porque as pessoas são complementares, né? Então, vocês têm que ter muitos objetivos e afinidades e se complementar naquilo que falta um ao outro. Uhum. Entendeu? Então, isso vai fazer as pessoas se conectarem e manterem e desenvolverem o relacionamento. Porque ninguém vai salvar o outro. A gente não veio aqui com essa função. Na verdade, a nossa função é a gente se auto-salvar, né? É a gente se autoconhecer, a gente saber quem a gente é, para onde a gente vai. E a partir do nosso propósito de vida, você vai ter condições de estar caminhando ao lado de outra pessoa. Uau! Quando foi que você teve essa sacada, esse insight? Sobre se relacionar ou sobre estudar sobre relacionamento, claro, como eu te disse, dores pessoais, né? Sempre daí, né? Sempre vem daí, né? Conhecerei, aquela frase, conhecereis a verdade, conheça a sua dor. A sua dor e a sua sombra, a Sua sua sombra, dor, a sua né? dor. Que é a partir daí que a gente vai poder se curar. Veja, a gente não precisa eliminar a nossa sombra, ao contrário, porque todos nós somos seres dualísticos, né? A gente tem sombra e luz. Duais, dualístico. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa disso para que a gente possa crescer e evoluir. Tem sempre aquele ladinho falando não faça, e aquele falando faça. E você precisa evoluir com isso. Quem ouvir? Qual é o lado que você tem ouvido aí? Difícil te dizer, hein? Mas eu tenho ouvido mais o lado otimista da luz. Mas é claro que a gente precisa ouvir sempre a sombra. Por quê? Porque ela pode te dar, às vezes, pé no chão. Eu me formei em várias imersões aí em referência a desenvolvimento humano, mas a que mais me impactou, que tem a ver com isso que você está falando, é de psicologia positiva. Exatamente. Quando vem um dado para mim, onde 80% dos nossos pensamentos eles são negativos. Exatamente. O nosso foco é no negativo. E a gente aquilo tem me um assustou. exercício, né, que a gente faz e aprende a fazer, que é o Sim. cancela. Exatamente. Mas a gente só vai ter condições de fazer o exercício se a gente estiver consciente da situação e clareza, né? Olha, o que está vindo de negativo para eu cancelar? A clareza é a consciência? Você acredita nisso? Acredito. É o nível de consciência? Acredito que é nível de Quanto consciência. mais clareza, mais nível de consciência. Ou quanto mais consciência, maior a clareza. Uau! Né? Incrível, hein? E é isso que a gente precisa buscar sempre na vida, né? Para a gente tomar decisões assertivas em relação a tudo. Não só a nossa vida, a nossa história, mas se eu quero caminhar junto com a pessoa, eu vou tomar decisões em conjunto. Aí daqui a pouco, se eu quero ter uma família, eu vou ter que tomar decisões também pelos filhos. Então você vê, tudo isso faz parte da gente construir um mundo melhor para se viver. E o que eu acredito, e você me falou assim, como é que veio isso? Claro, ajudar pessoas, a minha dor pessoal de não dar certo em relacionamento e eu querer muito ter um relacionamento amoroso, mas porque eu sempre fui muito família, né? Então eu sempre quis ter uma família saudável, né? Num processo de evolução que a gente está da humanidade, a gente só vai ver esse mundo melhor se a gente acreditar que é possível evoluirmos cada um e termos relacionamentos amorosos saudáveis. Por quê? Porque as pessoas em relacionamentos amorosos, elas estão mais felizes. Uau! Às vezes você fala assim, eu não quero ter um relacionamento porque eu tenho medo de me magoar, eu tenho todos os medos que eu carrego de outras histórias. Pois é, mas aí você vai se tornar o quê? Uma pessoa apática. E qual que é a metodologia? Você fala assim, isso aqui funciona. Aplica isso que você vai encontrar o amor da sua vida. Tem? Veja, a gente não gosta de falar de fórmulas certas, ideais, porque nós somos seres humanos e cada um é diferente do outro. Mas quando a gente estuda, e a base do meu estudo foi o coaching e a programação neurolinguística, e você fez também, né, todo esse processo, até no mesmo instituto que eu, né? Dá um beijo aqui, ó. Alô, José Roberto Marques, do Instituto Brasileiro. Um beijo no seu coração. Beijo meu também, viu? Amo você, papai coach. É isso aí. Quando a gente estuda isso, a gente fala assim, bom, é possível a gente ter uma metodologia sim, é possível a gente objetivar, o que todo mundo pensa que não, né? Que relacionamento amoroso, ou a gente nasceu com um chip, uma genética que nasce dizendo assim, eu já sei me relacionar.
Quem tem isso? Sim. Ninguém tem isso. Isso, na verdade, é uma soberba, né? Tipo, eu já sei me relacionar. Não, a gente nasce aprendendo a se relacionar. O primeiro modelo que a gente tem é familiar. Então, a gente tem que olhar para o modelo que a gente tem. Se o modelo do relacionamento familiar que eu tenho em casa, ou dos meus pais, ou dos meus avós, serviu para mim, a tendência, eu vou replicar. E aí a gente estuda isso em constelação familiar também, né? A ideia é, se eu tenho um modelo que não é para eu replicar, a tendência é que eu replique por amor e honra aos meus pais. Olha só o problema. Forte. Mas às vezes eles não têm um relacionamento bacana. Sim. Né? Nós passamos nesse processo terapêutico individual e pessoal há muito pouco tempo. Tanto que nossos pais nem acreditavam em terapia, psicólogo. Isso aí é coisa de maluco, lembra? Sim. Era um papo muito assim, mas hoje, graças a Deus... Lembro não, ainda é assim. Ainda tem muitos Agora assim, eles né? estão mais evoluídos, mas ainda é. E nós que estamos trazendo essa evolução, né? Para você ver. Mostrando no dia a dia como é possível a gente evoluir com todos esses mecanismos. E não são só... São vários os mecanismos, o coaching é um deles. Quando eu falo que a gente vai evoluir, a gente tem coaching, a gente tem constelação, a gente tem terapia, a gente tem tantos lugares, espiritualidade de forma geral, nós temos tantos outros mecanismos nossos, a gente tem que ver aquilo que cabe e que faz sentido para cada um, para buscar esse processo de evolução pessoal, né? Sim. Então, a gente está nessa busca para que a gente possa fazer um mundo melhor através do amor, né? Através da gente crescer, a gente faz essa busca para a humanidade melhor. E eu te falo, as pessoas mais felizes, elas criam esse mundo melhor. E aí, quando a gente traz a história do pai e da mãe, a gente precisa saber ressignificar isso, né? Para a gente evoluir. Olha, se eu não quero ter esse relacionamento, o que eu posso fazer para buscar um outro tipo de relacionamento? E talvez por isso, até pelo modelo que eu tive em casa, talvez eu tivesse tanto medo de me relacionar. E tantos erros ao me relacionar, e tantos erros ao encontrar pessoas, sabe? Porque não batia e talvez eu quisesse replicar uma história que não era para ser replicada, né? E aí você tem que parar, estudar, evoluir, olhar para dentro de você mesmo e falar o que vai fazer sentido para que eu possa ser feliz. Porque qual é o objetivo de você se relacionar? Ser feliz. Faz sentido. Você acha que há muita sabotagem em relação à felicidade? Totalmente. As pessoas se sabotam o tempo inteiro, né? Mas é um mecanismo nosso. É um mecanismo de sombra e luz, é um mecanismo que te protege. Né? Então, assim, eu vou me sabotar porque de repente ali eu vou tropeçar, ou com aquela pessoa eu não vou conseguir caminhar, ou de repente a pessoa está mais evoluída do que eu e eu não, olha, eu já me saboto. Às vezes eu me saboto antes, durante, depois, né? O caminhar junto é difícil, eu estava conversando isso também com a Marceli, o estar casado é um super desenvolvimento, e porque as pessoas não olham para isso hoje, muitos divórcios acontecem. Né? A gente teve uma crise dos divórcios aí na pandemia, né? Durante a pandemia, ficar em casa foi uma loucura para as pessoas que, por exemplo, nos grandes centros só se encontravam à noite, aos finais de semana, para fazer o social, né? Agora, estar no dia a dia, no perrengue do dia a dia, no fogo do trabalho dos dois, né? No estresse, pegou forte para a maioria dos casais. Então, se você não teve a inteligência emocional, a sabedoria de sentar, conversar, respirar, observar outros caminhos que aquilo estava trazendo para a gente. Aliás, a pandemia, ao meu ver, veio para isso. Para que a gente se voltasse para o nosso núcleo familiar mesmo, para que a gente pudesse olhar para todo mundo dentro de casa e poder se conectar de novo. Sim. Porque estávamos muito desconectados. Sim. Né? Antes da pandemia, eu já estava lendo um livro de um grande filósofo dessa nossa geração, que foi Zygmunt Bauman. Ele falava sobre N coisas, e lá pelas tantas ele me lança um livro que foi exatamente sobre relacionamentos amorosos, que é Amores Líquidos. E que ele fala a desconexão desse universo que a gente está vivendo. Por quê? Porque hoje está muito fácil você entrar num relacionamento e sair, as pessoas passam a ser descartáveis, a internet permite isso. Esse relacionamento não deu certo, não tem problema. Passa a mão no telefone, deixa eu ver aqui, eu faço um outro contatinho, já saio com outra pessoa. Tá, mas e aí? Você não desfez o vínculo anterior,
você não cortou as mágoas daquilo, você entra num outro relacionamento ferido. De novo procurando o quê? Né? Se você não conseguiu formar o vínculo. Sim. E essa é a grande questão. Formar vínculos na atualidade é uma grande questão para esse universo que a gente está vivendo atualmente. Faz sentido. Entendeu? Então, por isso que as pessoas estão tão desconectadas no mundo amoroso. É por isso que eu acho que o mundo afetivo hoje, ele é um dos maiores emblemas para a humanidade resolver. Coletivamente. Né? Se a gente não parar para olhar para isso, nós estamos lascados. Por quê? Porque a gente vai criar seres super individualistas que não conseguem se formar. Por isso a gente tem hoje um mundo que não quer mais ter filho. Já reparou nisso? Já reparei. O mundo virou agora assim, olha, é mais fácil ter um pet do que ter um filho. Claro que é mais fácil. Veja, sem nenhum problema aos pets, eu amo os pets. Mas é muito mais difícil mesmo você ter um filho, colocar um filho no mundo, educá-lo e tá sempre ali pensando em como que você pode ajudar essa pessoa para ela viver esse mundo que a gente está vivendo de transformações constantes e cotidianas, né? Mas as pessoas estão deixando de ter filhos porque não conseguem mais ter vínculo. E as pessoas já entram nos casamentos pensando até em se separar. Ah, se não der certo, tudo bem, eu também não tive filho, eu já casei em regime financeiro que já permite que cada um saia tranquilo, cada um do seu, né? Hoje as pessoas nem discutem mais, já fazem antes essa definição. E isso torna as relações também mais instáveis. Porque você não tem o por qual motivo sustentar, né? Você não finca o pé. Não tem mais o até a morte que se separe, né? Porque você não finca o pé, porque a sociedade te disse, olha, não precisa. Ah, não tem problema, se não deu certo, parte para outra. Então, mas e aí? Isso vai ser, isso é o que a gente está vendo a sociedade fazer, a nova geração com os empregos, né? Ah, não tem problema, isso aí não deu certo, vamos para outro, vamos para outro, vamos para outro. Veja. Né? Sim, então, você não cria vínculos mais sólidos com nada. E aí, qual é o nosso futuro? Aí passa a ser um grande emblema filosófico, né? Exatamente. Como resolver isso. Por isso que eu te digo, assim, eu acredito muito que a gente resolver as questões afetivas é uma dor humana muito séria e que a gente pode resolver uma boa parte dos problemas universais, entendeu? Guerras. Você sabe que um dia eu ainda vou querer ser igual aquele Hit, o Conselheiro Amoroso. Conselheiro Amoroso. Eu vi aquele filme e falava assim, demais, cara, né? quando... É que assim, eu tô 2 anos estudando e aguardando a prometida aí, né? A mulher de Provérbios. Estou esperando ela chegar. Mas tá procurando? Claro, então. Bom, né? Porque tem gente que fala assim, não, tô só esperando aparecer. Não, procurando e me permitindo. Exatamente. A permissão é exatamente a abertura do portal aí para o relacionamento. É verdade. Eu durante muito tempo fiquei blindado porque eu precisava justamente daquilo que você falou, me conhecer antes de mais uma vez jogar o meu lixo emocional na outra pessoa. Exato. Hoje eu tenho certeza que o que eu transbordar é amor, é carinho, é afeto, é empatia, é literalmente você proteger, cuidar daquela pessoa. Isso é um grande exemplo, hein? Então excelente exemplo. Fui buscar. E eu queria saber uma coisa, se você tem ou já teve algum caso muito bizarro fora do comum, porque no HIT, lá você falava assim, pô, teve um, né? Teve a dicotomia ali, ó. Um queria realmente ter um relacionamento com a pessoa porque realmente sentia, e no mesmo filme mostrava essa dicotomia de uma pessoa que só queria lá pegar a mulher, né? Que tem muito aí, só quer o conquistador, né? Ela só quer saber como conquistar. Eu vejo muitos coaches aí, né? Muitos red pills dando opinião sem ter nada na cabeça e só falando besteira. E tá tudo certo também, porque eles falando como não faz, mostra como você fazer, conquistar a mulher, sentir aquela emoção. E hoje as pessoas... do senso crítico, né? Do senso crítico. E as pessoas só querem... Então, mas essa questão hoje do mundo ser assim muito ágil, muito ansioso, todo mundo quer tudo para ontem, antecipou tudo, né? Então, assim, se você entra num relacionamento já
pela via errada, a primeira noite é sexo. Então, eu já recebi muita crítica sobre isso, porque eu tenho um vídeo que fala, não é sexo na primeira noite, no primeiro encontro. Por que que não é? Porque primeiro você faz outras conexões, porque se você entra pela conexão errada, a probabilidade daquilo dar errado é muito maior. Então, mas qual que é o certo? Ir conhecendo, aí dar uma... Sem dúvida. Até porque por que você vai se vincular nesse nível de profundidade com uma pessoa que de repente não vai dar certo? Tá Por certo. que nós vamos ficar trocando energias aleatoriamente e às vezes pegando energias que não te pertencem, e energias invertidas que são da outra pessoa e que aí, puxa, daqui 2 dias você não tá mais com a outra pessoa e você ficou com aquela carga. É isso que as pessoas não param para pensar, né? Porque nós somos seres físicos, mas também somos seres emocionais, somos seres espirituais, nós precisamos pensar no Sim. que nós somos efetivamente, né? Sim. Não somos só carne, a gente não tá aqui só para isso. Então, assim, formar vínculos vai muito além. Eu falo que assim, a gente tem 7 níveis para a gente formar um vínculo realmente com uma pessoa. E claro que você também depois tem que descobrir os meandres de como formar os vínculos, porque as pessoas perderam essa situação, né? Quais Então, são você os tem- 7 níveis? Quero Olha lá. saber, eu quero saber. Olha, ó, a Já gente quero tem o saber. E nível- você aí de casa que quer saber, já curte, compartilha, principalmente com aquela pessoa que precisa dessa aula, de saber como ter a pessoa, atrair a pessoa para a sua vida. Se você está pensando nisso aí, compartilha. Mas eu não gosto desse assunto. Tá bom, meu lindinho, mimadinho da mamãe. Escreve aqui, ó, que nós vamos te caçar, haterzinho safado. Eu vou te buscar dentro dessa casa para tirar essa ferida emocional que a mamãe ou o papai colocou aí, viu? Seu vagabundo funcional. Mas escreve aqui, eu vou amar você do mesmo jeito. Eu já fui assim, esse idiota funcional. Escreve aqui, de alguma forma. Se cadastra e se inscreva no canal. Se você gostou, obviamente, curta e compartilha com a pessoa que você quer fazer o bem. É isso? Vambora. Isso aí. Fala os 7 níveis, então. Olha só. E ó, você pensa que o que eu vou falar? Os haters ajudam a todo mundo, sabe? A gente só tem que ter inteligência emocional para não cair nas ciladas, né? Mas os haters ajudam porque é o seguinte: crítica, nós vamos ter a vida inteira e isso às vezes vai te fazer sair do seu lugar. É o que vai te mover. É o que te dá atração, a conversão. Eu uso demais, velho. Espera aí que eu vou ver onde é que eu posso melhorar. Mas os 7 níveis que você vai poder saber e melhorar a sua vida amorosa, olha só. Nós temos aspectos do nosso corpo que dizem e gritam sobre isso, que são os pontos energéticos. Olha, primeiro ponto, físico. Então, assim, você vai ter que se conectar com uma pessoa no nível físico, que é o nível de você gostar da pessoa, fisicamente, gostar daquilo que você está vendo, até porque os homens são seres muito visuais, né? Uhum. E formatar comportamentos que vocês vão juntos, por exemplo. Eu gosto de fazer exercício físico, eu gosto de manhã, à tarde, à noite eu vou com a pessoa, eu gosto de acordar e tomar um café da manhã, ou eu não gosto de comer. Você vai criar hábitos em comum com a pessoa, esse é o nível físico. Hábitos é você em comum. estar junto com a pessoa fisicamente e criar esses hábitos e gostar daquilo que você tem. Nível sexual. Esse é um nível muito importante. Por quê? Porque é claro que você pode formar todos os vínculos, mas se vocês não tiverem química sexual, não vai dar certo. Então você vai ter que saber esse nível também. Nível financeiro. As pessoas não querem falar sobre finanças, mas um casal junto cresce junto. Uau. Isso é muito importante, vocês terem objetivos financeiros comuns, vocês terem contas em comum, vocês terem negócios em comum, que óbvio sejam do objetivo de ambos. Isso é fantástico, né? Afetivo. O que é o afetivo? É você gostar do que a outra pessoa te dá num relacionamento. Então, assim, a pessoa me dá abraço, beijo, carinho, fala elogio, não fala. E isso é possível de moldar, porque faz parte, claro, do que se a pessoa te ama e ela não mostra, é possível de moldar. Essa questão é bem possível de ser moldada, mas você precisa ver se você gosta daquilo que a pessoa tem para te dar, né? Afetivamente falando, né? E você tem o nível social e criativo. O que é isso? Você estar conectado com a pessoa
Em todos os âmbitos sociais e familiares. Assim, eu tenho festa em família, eu gosto de levar a pessoa, ou eu nem gosto de participar de nível familiar? Não sei, vamos perguntar para quem entende. Yuri, você gosta de frequentar as festas de família? Sem mentira, hein, Yuri? Mentira! Sem mentira! Muito bom, muito bom, muito bom. Quem não sabe, Yuri, meu marido, está aqui assistindo aqui plenamente. Muito bom, muito bom. E eu só fui possível de ser hoje uma pessoa casada, né? Exatamente por passar por todos esses aspectos, por entender todos esses aspectos do relacionamento, né? Então vamos lá, para o nível social, é possível você também ter, além da família, ser pessoas sociais. Então assim, você vai namorar com uma pessoa que adora o mundo social, adora estar na balada, adora fazer networking, e eu odeio, quero ficar em casa, não suporto pessoas. Nossa, eu tinha um Gente, relacionamento desse. Isso é muito difícil de dar certo. Desafiador. E se você vê isso logo no começo, você já entende que não é por aí. Né? Assim, é claro que se é 8 e 80, mas se você tem possibilidade de chegar no meio do caminho, aí dá certo. Né? Você precisa entender que esse é um dos aspectos a serem trabalhados no relacionamento. Né? Nível intelectual. Intelectual é o quê? Eu tenho admiração pela pessoa. Eu gosto do que a pessoa pensa. A pessoa gosta do que eu penso. Nós vamos caminhar junto com os nossos objetivos e metas na vida? Ou eu tenho um objetivo e a pessoa não tem nenhum? Ou eu tenho um objetivo de um lado, a pessoa tem do outro? Vai ser muito difícil. Vou te dar um exemplo nessa questão de objetivo. Eu quero estudar fora do país. Não, eu quero o meu trabalho fixo aqui no Brasil. Como é que isso vai compatibilizar, gente? Faz sentido. Não é possível. Então, assim, e também não vamos cercear o sonho das pessoas. Cada um no seu momento, né? Então, você vai estudar fora, você fica fazendo sua carreira. Se um dia tiver que dar certo, vai dar certo. Se não, cada um vai procurar outra pessoa. E o nível mais difícil e mais complexo que é o espiritual, né? Às vezes você vai conectar com uma pessoa e a espiritualidade é num nível muito amplo. A gente não vai falar aqui de religiosidade, não é isso. Mas pode ser que se uma pessoa for religiosa e não aceite a religião do outro, sinto muito, não vai dar certo. Então já vamos ver isso desde o começo. Né? Agora, se ambos têm essa perspectiva da abertura, de respeito, eu já vi. E aí você perguntou de casos bizarros, e eu já tive casos de cristão casar com espírita. Vixe, dá rolo. Não deu rolo. Como? Deu respeito. Respeito? Desde o começo. Como é que foi isso aí, ué? Respeitou o que o outro pensa. Uau. Um respeitou. Caraca, isso agora, é a questão desafiador, sobre hein? isso é desafiador. É desafiador. Mas a questão sobre isso é quando vocês forem criar filhos. Aí as pessoas vão ter que ser mais desafiadas ainda. Olha, vai ser na minha religião ou na sua? Ou vai deixar para as crianças escolherem? É corintiano ou palmeirense? Né? E aí, faz o quê? Bravo. Então, todos esses aspectos precisam ser muito bem avaliados antes de você se relacionar. Mas eles também... Mas como é que faz? Senta a pessoa, mas não é muito... Porque às vezes você vai fazer um testezinho. Você fala assim, ó, deixa eu ver, vai, eu me tornei... Antes a minha dificuldade era não conhecer. Agora a minha dificuldade é conhecer demais. Então, porque eu falo, cara, eu sei o que essa pessoa tá fazendo. Outro dia eu peguei uma pessoa, né, que eu tava me relacionando e buscando um relacionamento, fazendo um comportamento que eu falei, meu, eu tenho certeza disso, eu conheço. Sabe qual era o comportamento? Qual? Seguir nas redes sociais e curtir as fotos da pessoa. Não faz o menor sentido. Aí mas na minha cabeça, eu falei, isso aqui pode ser coisa da minha cabeça. Então eu vou fazer o quê? Quando eu não sei, pergunto. Para ter a certeza. Certo? É isso aí. Aí eu vou lá e para fazer por qual motivo você seguiu a pessoa? Ah, porque essa pessoa tinha pouco seguidor. Eu falei, mas a mesma pessoa que estava do lado tinha menos e você não seguiu ela. Não, mas eu... Cara, começou a dar patinada. Aí eu já sabia o que era. Falei, opa, peraí. Mas a pessoa... Aí que eu entendi. E o que era? É o que eu vou falar para você agora. A pessoa tinha, já no inconsciente,
o formato de um padrão de traição. Só que a pessoa não sabia. Porque se ela soubesse, fosse consciente, aí eu teria pulado fora. Mas como ela não sabia, eu só trouxe clareza no teste. Falei, ó, isso aqui é... Aí já, mano, já pegou, olha que loucura. Porque quando eu falei da traição, a pessoa já pegou o ex, colocou ali naquele lugar e me colocou como se eu tivesse agindo igual ao ex. É isso que as pessoas Putz, fazem. que loucura! Você é um escroto, safado, vagabundo. Eu falei, nossa, isso foi um teste. Exatamente. Falei, isso foi um teste, parabéns. Mano, sério, eu saí dali, falei, Deus, obrigado, porque eu tenho essa clareza hoje. Então, você tem, a pessoa não tava, e vai ser difícil você se conectar. Então, uma loucura. Porque aí eu comecei a gostar, e faz tempo que eu não gostava de ninguém. E aí eu comecei a gostar dessa pessoa. E aí eu falei, cara, faz tempo que eu não gosto de ninguém. Então eu vou experimentar o quê? Gostar, né? Não só gostar, Fazer, mas curar, destravar evoluir. e desbloquear essa pessoa Isso para aí. que ela viva. Cara, e no meio do processo, você não acredita. No meio do processo, desbloqueei total. Aí a pessoa desbloqueada falou, agora eu sei fazer. E aí se desbloqueou. Putz, aí você tem que soltar, mano. Aí é foda. O desapego. Você tava gostando da pessoa. Quando você não quer gostar, você tem que desapegar. Você fala, mano, aí não dá. Você fica naquele Mas você trem, decidiu não gostar? Ou você não desgostou durante o Não, processo? porque aí a pessoa desbloqueou e entendeu o que eu tava falando. Aí quando desbloqueou, o que que fez? Evoluiu. Sim. Quando evoluiu, falou, opa, peraí. Agora eu entendo que talvez eu queira buscar algo pra mim. Outra coisa, né? É. E aí você tem que falar assim, putz, Aí você tem que sentir que você foi um ator na vida da pessoa para desbloquear a pessoa e fazê-la evoluir. E com isso Loucura. você evolui também porque você foi consciente. sim, É punk, né? É Porque a gente. punk. Mas é isso que eu tô te falando. Se você vai para um É relacionamento punk. posterior, você, sem curar as feridas dos anteriores. Não, o que eu pensei, eu falei, mas se eu ficar com ela sem desbloquear ela, quem vai se ferrar? Sou vai eu ser o próximo. ou o próximo? O próximo. Não, porque você sai fora. Aí então vai ser o próximo. Né? Então você fez sua parte aí no seu estado de consciência mais evolutivo. Mas ajudar o próximo, entendeu? Mas é Eu uma sei que é benção, punk. mas é uma benção na vida quando você olha e fala assim, putz, grila, mano, caraca. É louco. É louco, mas é isso que as pessoas fazem. Vai Elas com Deus. levam e carregam e vão carregando as mágoas e vão jogando no próximo aquilo que o anterior fez. Não, foi bizarro. Então você precisa ter uma consciência de parar, se curar, perdoar, enfim, o anterior. Porque Loucura. só assim você vai ter condições de entrar num novo relacionamento curado, limpo, livre e aí com a possibilidade de ser feliz, né? Loucura, Porque esse loucura. é o momento de você fazer isso. Tá gostoso até aqui? Tão gostando aí desse lado? Pois é. Agora chegou a hora mais querida do Brasil. Corta pro libinho. Sabe o que é? Não. É o corte que eu coloco a pessoa em pressão e fogueira. Por isso que eu fui entrando e agora nós vamos pra quebradeira total. Topa o desafio? Bora? Você é uma mulher movida a desafio? Ah, sempre, Sempre? sempre. O que te coloca em pressão? Nossa, tantas coisas. Por exemplo. Ah, meu Deus do céu. Por exemplo, será que ela vai contar só porque o marido tá aqui e o marido já coloca ela em pressão? Será? Não, sim ou não? Sim, marido me coloca em pressão. O marido me coloca em pressão, porque a gente está sempre ali querendo evoluir junto, né? Então a gente se pressiona. Então, essa é uma outra questão. bora lá. Ele que se verifique depois desse casal aí. Tem nada a ver com isso. Meu papel é só corta pro libinho. Eu já traí. Você repete a frase e você vira para sair dessa. Jesus não traiu. Jesus Quem traiu foi não Judas. traiu. E Judas traiu para que a história fosse cumprida. Não venha colocar culpa em Jesus, não. Bora lá, corta pro libinho. Eu já traí. Você repete olhando para aquela câmera e aí você se vira. Tem tempo para pensar? Negativo. Se fosse assim, não era corta pro libinho. Corta pro libinho, né? Eu já traí,
Mas não foi em relacionamento amoroso. Eu já traí a minha alma, a minha essência em não me curar. Ufa, o maridão até soltou ali. Ai, meu Deus. Rapaz, você tirou uma pressão do homem ali. Falou, nossa, onde que nós vamos? Eu sou uma pessoa que odeia a corrupção. Eu sou uma pessoa que odeia a corrupção e isso fique para todos os níveis, tanto no nível político, pessoal, e a corrupção pode ser a corrupção da sua própria alma. Então presta atenção em você, em primeiro lugar, antes de falar dos outros. Uau! Eu sou petista. Ela não sabia dessa, galera. Agora nós vamos lá no fundo, na profundidade. Eu sou petista. É uma frase bem inverídica que já foi dita por muitas pessoas e que eu nunca fui. Eu já fui de esquerda, sim, mas nunca fui petista. Ah, saiu bem pra caramba. Quando eu estava solteira, eu fazia muitas loucuras. Vai, quero ver. Quando eu estava solteira, é isso? É. Quando eu estava solteira, eu fazia muitas loucuras E agora, gente do céu, essa eu me enrolei total, hein? Vai de novo, mais uma chance. Bora, corta pro Libinho. Corta pro Libinho. Vai, quando eu estava solteiro, eu fazia muitas loucuras. Quero ver essa, quero ver você sair dessa. Sinuca de bico. Sinuca de bico, hein? Por que não fazer loucuras, meu Deus? Olha aí, ó, pronto. Quando eu estava solteiro, eu fazia loucuras, por que eu não fazia loucura? É, muito bom. Tá vendo? Corta Eu ajudo. Libinho, ele ajuda a Eu responder ajudo aí, porque de loucura eu entendo. Entende? De loucura eu sou mestre, eu dei aula nessa parada. Né? Foi doideira a minha vida, mas tudo pode ser consertado. E Tudo. se, no final de tudo, essa câmera fosse a pessoa que você mais gostasse no mundo, o que você diria para ela? Vou dizer sempre. E a gente tem que se destravar. Eu te amo porque eu conheço a sua essência. E você conhece a essência que está dentro de você, você se ama também. Então eu te amo. Quem é a pessoa que você mais ama? A mim mesma, em primeiro lugar. Porque só assim é possível a gente amar o próximo. E, claro, a segunda pessoa que eu mais amo nessa vida é o amor da minha vida, meu marido Yuri, que está aqui presente. Olha só, declarações, hein? E meus 3 filhos afetivos, Uau. que são os filhos do meu marido, mas que são os meus filhos de coração, aqueles que Deus me deu para amar incondicionalmente. Uau. Tanto que eles estão aqui, ó, no meu colarzinho, dado em Dia das Mães, que eu amo demais, eu carrego sempre comigo. Uau! Se você pudesse deixar uma mensagem, e essa mensagem fosse a última mensagem a ser vista pelas pessoas que você gostaria que se salvasse, qual seria a mensagem? A mensagem que eu gostaria que as pessoas vissem para se salvarem ou quando quiserem se salvar, é isso? Se conheçam, amem, porque amar é realmente o sentimento que vale a pena nessa vida. Perdoem, porque isso vai liberar você e o seu coração de tudo que possam ter te feito de mal, porque só isso é que vai te impedir de alcançar os melhores passos, as melhores pessoas, as melhores oportunidades e os melhores relacionamentos da sua vida. É isso. Ai, que cuti. E uma mensagem agora para Jesus. Ai, Jesus, né? Eu sou cristã, nós acreditamos também na espiritualidade aberta. E eu acredito isso muito plenamente do meu coração e eu acredito que Jesus é uma das pessoas assim mais iluminadas que estiveram na Terra e que veio para nos dar todos os ensinamentos
para a nossa evolução pessoal. E o principal deles, o amor incondicional. É por isso que eu acredito muito no que eu faço e estudar sempre para ser uma especialista em relacionamentos tem muita motivação em Jesus e em todos os grandes mestres que estiveram na Terra com esse propósito, porque acho que o nosso propósito aqui é sermos felizes. E o relacionamento amoroso nos faz pessoas felizes, amadas, e a gente podendo doar amor nos faz muito felizes e completos e realizados. Sua última mensagem, se fosse aquela câmera te olhando ali, fosse Deus. Deus, olha só. Acho que o amor incondicional é algo que eu aprendi com a sua conexão, né? Com a conexão com Deus, com aquilo que é o maior possível do nosso universo, que nos colocou aqui e que eu acredito que é possível repassar esse amor para todas as pessoas, para que a gente realmente faça o espiritual a nossa vida. Se você tivesse só mais uma oportunidade, apenas uma, o que você diria para a Adriana do futuro? Para a Adriana do futuro, sempre se perdoe, porque a gente está aqui para errar e para aprender com os nossos erros. Então, se perdoe, seja grata pelos erros, evolua, cresça, ame sempre e seja feliz. Uau! Esse foi o Libonati Cast, onde os relacionamentos vão fazer a sua vida se transformar. Deixa suas redes sociais aí para quem quiser te procurar e saber mais. Você tem uma metodologia, uma mentoria? Tenho uma mentoria. Legal. Né? Estou para lançar o meu próximo livro. Uau. Ainda, acho que agora em 2024 ainda sai esse livro. E eu tenho a mentoria, que é o Vale a Pena Amar, né? Porque eu realmente acredito que vale a pena amar. É uma mentoria que foi baseada inicialmente no nosso processo de coaching, que está disponível. É uma mentoria com aconselhamento, lembrando do HIT, o conselheiro amoroso, né? Em que eu pego na mão da pessoa e ajudo e ajusto ela a se autoconhecer, a ela procurar e encontrar a pessoa certa, ela saber se relacionar e formar vínculos. Isso é muito importante, né? E o livro que vai vir, minhas redes sociais, que é o @AdrianaTakamuraCoach, tanto no Instagram quanto no Facebook. Me sigam e ajudem lá compartilhando a gente e também o Libonati Cast. Segura aí, galera, que vem muito mais por aí. Gratidão por você ter participado, foi uma honra te receber aqui. Honra e você? Minha, gratidão a minha, querido. Sempre sua casa aqui. E você que está aí desse lado, fica de olho, porque nós não vamos parar de contar as melhores histórias para que você, através dessas histórias, cure a sua história. Bora lá, transformar o mundo. Seja você o agente de transformação do mundo que nunca foram para você. Libonati Cast, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Curte aí, curte aí, curte aí.